Oi, estudante, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um grupo de métodos contraceptivos muito utilizado no Brasil, que são os contraceptivos hormonais. Mas, se você ainda não viu as aulas anteriores sobre métodos contraceptivos comportamentais, de barreira e cirúrgicos, dá uma olhadinha aqui no card e não perca essas aulas que são muito importantes para compreender esse conteúdo, beleza? Bom, então o que são os métodos contraceptivos hormonais? São métodos que vão utilizar substâncias sintéticas que se assemelham aos hormônios femininos sexuais, o estrógeno e a progesterona. A mulher, na verdade, vai ingerir ou absorver esses hormônios de alguma maneira. Existem várias formas de apresentação, como a gente vai ver aqui. Mas todos eles têm qual o objetivo, desses métodos? Todos eles têm em comum o fato de que essa ingestão ou absorção desses hormônios vai inibir a ovocitação, porque a presença deles em grandes quantidades no nosso organismo vai diminuir a produção dos hormônios hipofisários FSH e LH, alterando o nosso ciclo menstrual, e também esses hormônios podem alterar as condições uterinas, dificultando a fixação de embriões caso ocorra uma fecundação, o que é muito difícil de acontecer, já que a inibição da ovocitação é muito eficaz. Aliás, falando de eficácia, os métodos contraceptivos hormonais são muito eficazes. A eficiência deles chega a mais de 98%. Porém, sempre temos que ressaltar que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. E outro ponto muito importante a ser falado aqui é que, como a gente está ingerindo hormônios e está mexendo com o nosso ciclo menstrual, existem muitos efeitos colaterais que podem ser muito nocivos para a saúde da mulher, como, por exemplo, aumentar as chances de trombose, que pode ser um quadro bastante grave e levar até a morte. Então, por isso, todos os métodos contraceptivos que eu vou falar aqui hoje precisam ser indicados por um médico ginecologista, que vai conseguir escolher qual é o método hormonal que mais combina com aquela paciente, beleza? Mas vamos conhecê-los então. Bom, os métodos contraceptivos hormonais mais comuns no Brasil e no mundo são as pílulas anticoncepcionais. As mais comuns são chamadas de anticoncepcional combinado oral. Nessas pílulas a gente vai encontrar uma cartelinha, geralmente de 21 pílulas, que contém todos os dias uma dose de hormônios sintéticos semelhantes ao estrógeno e à progesterona. Então a pessoa vai tomar, a partir do primeiro dia de menstruação, vai iniciar a ingestão dessa cartelinha aqui. Então vai tomar todos os dias uma pílula, sempre no mesmo horário. Após 21 dias, ela vai dar uma pausa na ingestão das pílulas e vai ficar 7 dias sem tomá-las. Nesse período, em geral, as mulheres vão apresentar menstruação. Porém, geralmente essa menstruação é diferente da menstruação que a pessoa comumente apresenta. É muito comum que haja uma diminuição do fluxo menstrual e até mesmo diminuição das cólicas menstruais. Mas, como eu falei, como é uma ingestão de hormônios, isso pode ser bastante diferente de mulher para mulher e algumas podem ter consequências bastante indesejáveis, beleza? Bom, uma coisa que é muito importante de destacar sobre esse método contraceptivo é que ele exige muito rigor e responsabilidade ao longo do ciclo. Por quê? Porque se a gente esquece de tomar uma pílula dessa aqui num dia, todo o ciclo de contracepção pode ser prejudicado. Então, vou ter o quê? Uma queda grande na eficácia desse método. Então, se a pessoa esquece, ela corre o risco de ter uma gravidez indesejada. Por isso, é sempre muito importante seguir, a ingestão diária sempre no mesmo horário para que vire também um hábito. Em geral, essas pílulas anticoncepcionais orais, elas são comumente monofásicas. O que quer dizer isso? Que ao longo dos 21 comprimidos, todos eles vão ter a mesma quantidade de hormônio, sempre igual. Porém, existem pílulas anticoncepcionais mais modernas, chamadas de multifásicas, em que ao longo desses 21 dias, a quantidade de hormônios em cada pílula vai variando. Como eu disse no começo da aula, isso é importante ser avaliado com o médico juntamente com a paciente para ver qual que é mais indicado para cada caso. Existem ainda pílulas anticoncepcionais chamadas de mini pílulas, em que em geral elas só possuem um hormônio, não são combinadas, e esse hormônio geralmente é a progesterona. Essas mini pílulas são geralmente indicadas para mulheres que estão amamentando, porque daí elas vão ter a prevenção contra uma gravidez indesejada e essa mini pílula
pílula não vai influenciar muito na produção de leite durante o período de amamentação. Há ainda uma outra pílula oral muito famosa, que é a chamada pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela é um contraceptivo de emergência, tanto é que nos Estados Unidos ela se chama de plano B. Ela deve ser utilizada quando tem uma camisinha que rasgou, ou a mulher esqueceu de tomar algum anticoncepcional ao longo da cartela, ou algum outro fator que atrapalhou o seu método contraceptivo habitual. E por que ela não deve ser tomada constantemente? Porque ela é uma alta dose de levonorgestrel, que é um hormônio que vai funcionar de maneira semelhante aos outros hormônios que a gente já conversou aqui. Ele vai tanto impedir a ovulação, ele vai dificultar a fecundação caso tenha uma relação sexual, no caso aqui, como a pílula do dia seguinte é usada geralmente para isso, né, justamente para isso, e também ela vai alterar bastante as condições uterinas para que, caso ocorra uma fecundação, o embrião não consiga se fixar no útero. Como ela é uma alta dose de hormônio, ela pode ter efeitos colaterais muito mais acentuados do que a pílula anticoncepcional comum. E de que maneira que ela deve ser tomada? Na verdade, ela vem com duas pílulas na cartelinha, apesar de chamar de pílula do dia seguinte, são duas pílulas. A mulher tem que tomar a primeira pílula em até 72 horas após a relação sexual desprotegida e a segunda pílula deve ser tomada 12 horas após a primeira pílula. Quanto mais tempo eu levo para tomar a primeira pílula após a relação sexual desprevenida, menor é a eficácia do método. Então, o ideal é que se tome rapidamente, poucas horas após a relação sexual, para evitar a gravidez indesejada. E como eu disse, repito, é um método de emergência que não deve ser utilizado constantemente por conta da dose alta de hormônios. Além disso, existem muitas mulheres que não se adaptam à ingestão desses métodos contraceptivos orais, porque eles podem causar enjoos, náuseas, o que vai influenciar na eficácia desse método. Então, existem outras formas de apresentação desses hormônios, como, por exemplo, os adesivos, em que a mulher vai colar em alguma região mais discreta do corpo e permanecer por alguns dias e vai, com isso, absorver os hormônios através da pele. Temos também os anéis vaginais, em que a mulher vai inserir um anel de silicone que está embebido em hormônios dentro da vagina a partir do 5º dia do ciclo menstrual e ficar com ele por 3 semanas. Esse anel também vai liberar aos poucos os hormônios que a mulher vai absorvendo e assim evitando a gestação indesejada. Temos também os implantes, em que é feito em consultório, o médico vai inserir um pequeno bastãozinho na pele da mulher, geralmente no braço, abaixo da pele, e esse bastãozinho vai secretar ao longo do tempo os hormônios para prevenir a gestação indesejada. Então, o que acontece? A pessoa pode ficar com esse bastãozinho até 3 anos. Então, a vantagem dele é que a gente não precisa ter essa regra, né, de tomar todo dia, não tem perigo do esquecimento, e ele fica ali por um longo prazo, evitando a gestação indesejada. E temos ainda os anticoncepcionais injetáveis, que podem ser injetados uma vez por mês ou a cada 3 meses, dependendo da forma de apresentação. Então, é uma alta dose hormonal que vai agir ao longo do ciclo menstrual. E por último, nós temos também aqui os chamados DIUs hormonais. O DIU hormonal, as pessoas conhecem popularmente ele como o nome da marca, que é o DIU Mirena. Esse DIU, ele vai ter uma vantagem semelhante ao DIU de cobre, que é impedir mecanicamente a chegada dos espermatozoides até o ovócito, tá? Porque ele fica ali, permanece no útero e também dificulta a fixação do embrião por conta dessa ocupação do ambiente uterino, mas também ele vai ser embebido com material que vai liberar progesterona ao longo do tempo, também fazendo com que haja toda a alteração do ciclo menstrual que a gente vê aqui com os anticoncepcionais hormonais. Esse método, ele é bastante eficaz, assim como o método do DIU de cobre, só que ele vai usar esses hormônios e é indicado para alguns casos, para algumas mulheres. Ele vai durar 5 anos, então é um método contraceptivo de longo prazo que também deve ser inserido pelo médico em consultório ou em centro cirúrgico, assim como o DIU de cobre. Então era isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse assunto sobre métodos contraceptivos. Como eu já falei em outras aulas, ele é um assunto muito importante para a gente ter ferramentas para cuidar da nossa saúde e também do nosso planejamento familiar,
porque a gente sempre tem que lembrar que uma gravidez indesejada não é bacana, né? Envolve uma série de restrições, uma série de problemas que podem acontecer por conta disso na vida de uma pessoa. Então, é sempre importante a gente saber de que maneira a gente pode evitar esse tipo de situação e também cuidar da nossa saúde, tá bom? Lembrando que esses métodos hormonais, eles não vão prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Então é sempre importante lembrar que apesar de ter esses métodos para evitar a gravidez, é sempre importante usar as camisinhas que vão prevenir as ISTs e evitar que a gente tenha doenças muito sérias que podem até nos matar, beleza? Então era isso, um grande beijo para ti, tchau, tchau!